Do vai e vem de ônibus, tudo parece normal, certo? Errado. Algumas linhas operadas pelas empresas sofreram redução na frota em circulação desde a volta das férias escolares em agosto. Um levantamento feito pela Band aponta que cerca de 40 itinerários em todas as áreas da cidade estão com menos veículos. Como consequência, o aumento do intervalo entre um coletivo e outro e também reclamações. Incomoda muito, mas o que a gente pode fazer? Ônibus retirados, ônibus quebrado, sempre tem atraso, falta de motorista. Difícil, né? Muito. Desde que essas mudanças começaram a entrar em vigor, os vereadores de Campinas têm recebido cada vez mais denúncias do tipo. Só no gabinete de Jorge Schneider foram 30 no último mês. Nós temos que conversar com o secretário e nós queremos uma ação, não queremos conversa, nós queremos uma ação em direção à solução dos problemas. Nós já mostramos aqui no Band Cidade que o número de passageiros pagantes caiu em todo o sistema Intercamp por causa da crise econômica. De acordo com a Transurc, que reúne as empresas concessionárias, foram 10% a menos só no primeiro semestre deste ano. Para a INDEC, este é o motivo apresentado para justificar a redução de frota nas linhas. O importante é manter essa questão do equilíbrio da oferta com a demanda e, com isso, ter um custo sob controle. Esse é o papel da INDEC. Apesar de admitir a redução, a INDEC garante que está de olho na lotação dos veículos. Desde a implantação do GPS, algumas modificações já foram feitas e testes também são realizados. Por exemplo, no dia 31 de agosto, a linha 253, que liga o Swift à Vila Boa Vista, sofreu uma alteração que extinguiu o atendimento semi-expresso feito durante a manhã. Por causa da superlotação, a linha 253.1 foi reativada hoje. E agora, em função da implantação há cerca de 30 dias da nossa central de monitoramento, que é o núcleo de monitoramento e transporte que nós temos na INDEC, e esse trabalho foi muito facilitado, porque nós temos as informações agora em tempo real. Antes dependíamos de levantamentos em campo, então esse processo agora é muito mais dinâmico. E a razão dessa mudança ter sido desta forma, desse exemplo que você deu, é por este conjunto de dados que nós dispomos agora. Mesmo com todas as garantias dadas pelo poder público, nas ruas, a população parece não acreditar em mudanças. Não tem esperança, não. Tá difícil. Cada dia é um ônibus mais apertado que o outro. Muita gente e a passagem só sobe. Não dá esperança que melhore mais não, viu? Não é só esse problema não, porque a gente continua falando do transporte coletivo. Só para você ter uma ideia, hoje de manhã algumas linhas da VB3 que operam nas regiões de Barão Geraldo, Amarais, Cidade Judiciária e Abolição sofreram atrasos, mais uma vez por falta de combustível. Alguns veículos abasteceram em um posto às margens da rodovia Anhanguera. O secretário Carlos José Barreiro comentou essa situação. Nós fiscalizamos as linhas e o sistema o tempo todo. Soubemos desse problema, que nós acompanhamos a saída dos ônibus das garagens às 4h30 da manhã, quando começam as primeiras partidas. Tivemos essa informação, fomos em cima da empresa, estamos monitorando o problema. Nós temos reuniões de acompanhamento com eles periódicas, com a operação propriamente dita e com a alta direção da empresa para resolver isso de forma definitiva. O importante é que a população não sofra nenhuma consequência, porque eles têm uma obrigação contratual e essa obrigação tem que ser cumprida. Existe alguma possibilidade, talvez, de multa, algum tipo de sanção? Nós temos um documento, que é o documento que avalia as condições da operação do sistema em tempo real, que chama-se REIMP, é o Regulamento de Infrações e Penalidades, e ele prevê uma série de penalidades em diversos casos. Esse é um deles. Então, é claro que eles sofrerão autuações, punições em função do desempenho inadequado. Uma vergonha, hein? Até o dia 25 de setembro acontece a Semana Nacional de Execução Trabalhista aqui em Campinas. Estão previstas mais de 7.500 audiências de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Seu Manuel esperou 25 anos para receber os direitos trabalhistas. A empresa onde ele trabalhou fechou algumas unidades em 1990. Os problemas financeiros na época impediram que as rescisões contratuais fossem pagas. Assim como ele, outros 84 funcionários sofreram com a demora. Mas hoje a espera acabou. O acordo firmado com a empresa foi homologado. Quase 7.750.000 reais foram destinados ao pagamento dos trabalhadores. Para o grupo, um misto de alívio e felicidade. Quem trabalha sempre tem um dia de esperança de poder
receber aquilo que fez, né? Na vida de trabalho, na vida certa das pessoas, que buscou, criou seus filhos, né? E nós temos essa data hoje, que é uma data histórica na vida dessas famílias. Firmar o acordo foi uma boa saída para a empresa. O processo se arrastou por 20 anos, até que os representantes optassem pela conciliação. Embora tarde, mas chegou, né? Então a gente fica feliz, muito contente, é um dia para nós da empresa muito alegre. O fim deste caso é apenas um exemplo da importância das audiências de conciliação. No primeiro semestre deste ano, o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas registrou 241 mil processos congestionados. Desses, quase 4 mil já estão na fase final de execução, uma das mais difíceis de resolver. A cada 100 sentenças, 70 ficam sem solução. É melhor um acordo do que uma demanda, e com o acordo a gente restabelece a paz social entre as partes. Até o dia 25 de setembro acontece a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Durante o mutirão, vão acontecer mais de 7.500 audiências de conciliação. O objetivo é solucionar o maior número de processos possíveis e ainda reduzir o número de casos parados em fase de execução. Ainda que seja um pagamento parcelado, o trabalhador já tem uma estimativa de quando ele vai receber. E a própria empresa, os empresários também podem se programar um pouco melhor para poder pagar. O Supremo Tribunal Federal alterou o índice de correção monetária que incide sobre os processos judiciais. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho segue essa decisão e os juros mais alto funciona como um incentivo para que as empresas firmem acordos com os trabalhadores. Isso pode representar um acréscimo de cerca de 38%, né? 38%, 39%. Então, os empregadores é que deverão ser alertados pelos ilustres advogados no sentido de que é bom fazer o acordo. Essa dívida pode agigantar-se muito mais. E no próximo bloco, a polícia divulga novas imagens de ação que terminou com o sequestro de um empresário de Capivari. A gente volta já.